Já comecei aqui de novo com outra máscara. E aí, tá entrando todo mundo? Todo mundo migrando pra cá? Eu botei aqui só pra vocês verem mesmo, porque eu vou tirar, que eu tô tomando uma cerveja. E aí não dá. Gente, como é que estão de quarentena aí? Vamos conversar sobre isso. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias que eu acho que eu vou sair da quarentena direto pro AA, porque, gente, haja álcool, né, pra aguentar. E ainda mais, assim, eu não sei se mais alguém aqui que tá aqui assistindo tem filhos e, enfim, eu sou mãe solo, é muito complicado estar na quarentena com criança, sem escola, sem ir na casa de amigos, de nada, né? Então você fica todo dia tendo que se virar nos 30, nos 40, no que der, pra conseguir dar conta de tudo, e sem falar do trabalho, né? Que artista nessa quarentena também tá bem complicado, e artista que não tem dinheiro, então nem se fala, né? Que não tem uma família com grana, que eu vivo de fotografia, sou fotógrafa, e é muito complicado agora, assim, essa fase. Eu moro só com a minha mãe, é uma família de mães solo, né? Então eu, minha mãe e minha filha, e a gente não tem, assim, a gente é freela, então é muito complicado estar passando por isso tudo e conseguir manter a sanidade, né? Então eu tô conseguindo aos poucos achar uns tempos pra mim ali no dia. E aí eu tô conseguindo ficar um pouco mais tranquila agora, um pouco mais calma e mais do que nunca me agarrar mesmo no trabalho manual, que é o que acaba me salvando numa situação como essa, de isolamento, né? Eu ainda tenho minhas linhas, tenho minhas agulhas e consigo tecer daí. Enfim. Até anotei aqui um roteirinho do que falar, porque eu fiquei meio assim, caramba, todo mundo faz um show, né? Fala as poesias, fala as coisas. E aí, assim, falar só sobre a gente num vídeo em que você fala sozinha, né? Que você, apesar de estar vendo brevemente aqui a galera que tá entrando, é meio só ainda, né? Mas é isso, eu fiquei meio em conflito esses dias, eu fiquei meio nervosa, ai, o que eu vou falar? Mas eu gosto muito de falar, sou geminiana. Então eu gosto muito de falar sobre mim, sobre as coisas que eu gosto, sobre as coisas que eu me interesso. E eu acho que isso é muito mágico quando você fala com empolgação das coisas que você gosta, das coisas que você faz. Então eu tentei não perder essa empolgação para falar aqui hoje. Enfim, né? Mas assim, quando eu fui me apresentar, eu passei muito tempo para conseguir me chamar de artista visual. É uma coisa muito nova, tá me chamando de artista visual, apesar de ver com mais consciência o meu trabalho, minha história, e achar que eu já faço isso há muito tempo. É muito difícil conseguir falar, assim, sabe? Se definir como artista visual. Porque, enfim... Tô vendo os comentários aqui. Porque, enfim, é uma coisa muito distante pra mim. Sempre foi... Eu sempre me defini como fotógrafa. Na verdade, assim, fazer um breve resumo. Eu comecei na letras, estudei literatura, dei aulas de literatura. E depois, quando minha filha nasceu, foi que eu consegui viver, assim, começar a trabalhar com fotografia. Sempre gostei de fotografia, mas é aquela coisa, não tinha dinheiro para equipamento, aquela coisa toda, né? Então, foi muito lento essa coisa de gostar de uma coisa e poder trabalhar com isso. Porque, infelizmente, a gente sabe que para trabalhar com isso e se dedicar totalmente, você ainda precisa ali ter algum tipo de equipamento, né? Se você quiser realmente dedicar-se no seu trabalho. E aí, eu lembro que quando ela nasceu, eu fiquei num processo muito, muito doido, assim, porque ao mesmo tempo que você tem um filho mágico e tudo mais, mas também é horrível, porque você se perde, você se desconecta um pouco da pessoa que você era, né? E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu fui morar no interior, me toquei no mato mesmo, foi pro meio do mato. E aí lá eu consegui, apesar de esquecer um pouco de quem eu era, porque você fica meio louca no puerpério, essa fase, né, da criança ali, bebê, você vive em função de outro ser, então você fica meio perdido. E aí, ao mesmo tempo que me perdi, eu consegui me ver um pouco de fora
e tentar dar um gás para as coisas que eu queria. E principalmente nessa virada, assim, que meu filho fez 1 ano, que eu comecei a trabalhar de novo. E aí comecei a tentar reconectar e buscar quem é essa Jamile, né? E aí foi onde me deu todo esse gás para voltar de cabeça assim, na fotografia, de juntar tudo que eu tinha. E nesse período de puerpério, eu também me conectei muito com as artes manuais. Então, quando eu vivia lá no interior, meu trabalho era fazer bordado, coisas de costura, fazer trabalhos em feltro, tudo trabalho manual. E aí eu conseguia vender de lá pela internet, né, e mandava pelos correios, e aí eu conseguia sobreviver. E desse dinheiro foi que eu consegui comprar minha primeira câmera. E aí foi muito... Um mundo se abriu, né, eu comecei a trabalhar lá, dessa cidade do interior, e consegui ir criando um pouco o que era meu estilo fotográfico, e descobrindo, na verdade, né, porque eu tinha vontade de fazer muita coisa, e foi muito massa. E aí, em 2016, mais ou menos, voltei pra Fortaleza e tive outro impacto, né? Que é o impacto com a vida urbana de novo. Fui muito intocada lá no mato e depois voltei pra cá. E aí, quando eu voltei aqui, nesse ritmo doido, eu comecei a voltar mais para as artes manuais. Então, eu comecei o meu trabalho com bordado. E foi muito importante pra mim, porque não era só um trabalho de bordado, né? Eu comecei a bordar em cima das fotos que eu fazia, e em cima de fotos que estavam próximas de mim, de alguma forma. Então, eu vou até mostrar aqui algumas. Separei aqui. E esse trabalho de bordado, ele foi muito dentro de tudo que eu já passei. Assim, eu acho que tudo é uma construção de coisas que você vai vivendo, né? Tem até um amigo que conta essa história, que chegou uma pessoa e falou assim, quanto tempo você demorou pra fazer esse desenho? Aí ele falou, 30 anos, desde que eu nasci. Porque vai tendo um acúmulo de memórias, de vivências que você vai tendo, que isso vai dar em algum lugar, né? Coisas de infância, coisas, enfim, que aparentemente nem são muito importantes, mas você vai absorvendo aquilo e tudo sai do seu trabalho. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho esse trabalho de bordado em fotografia. O meu trabalho eu acho muito visual, mas eu também adoro falar sobre ele porque cria uma imaginação, assim, né? Cria imagens na cabeça de vocês que eu adoro, porque aí eu acho que vem da literatura, né? De você viajar um pouco e dessa imagem ser muito pessoal para cada um a partir da história contada, da história falada. Aqui é uma foto de casamento. E aí aqui. Essa eu acho muito importante, porque essa foi quando eu comecei a realmente entrar nas fotos com histórias. Essa foto aqui eu comprei numa viagem que eu fiz lá no Rio. E aí, essa daqui, ela tinha uma informação só, que é esse aqui, ó. Março de 1950. E aí eu vi, eu falei, vou criar uma história dentro dessa galera, que é tipo uma foto de formatura, eu imagino, né? E aí já criei uma história aqui entre duas pessoas e me apropriei dessa foto da história delas, né? Aí tem outra aqui, essa eu também gosto. Também é um grupo de pessoas. Tá meio refletindo, né? Mas aí é isso, assim. E aí eu comecei a entrar mesmo nessas linguagens do crochê e do bordado e comecei a refletir muito, assim, convivendo com algumas artesãs. Eu vim de família de artesãs, minha mãe faz crochê, minha avó fazia crochê lá no interior. Então eu comecei a ter esse conflito no meu trabalho, né? Que era ao mesmo tempo que vinha essa coisa da arte, vinha coisa do artesanato, e eu sempre achei que era muito conflituosa essa relação, assim, de como as pessoas falam. Pra mim nunca foi conflituoso, mas eu acho que como as pessoas denominam cada coisa é meio complicado. Sei lá, e fui conversando com pessoas que eu conheço e querendo saber, mas o que você acha que é arte? O que você acha que é artesanato? E eu fui tendo umas respostas que eu fiquei muito intrigada, assim, até pesquisando mesmo, leituras e coisas na internet, eu fiquei cada vez mais com aquela pulga atrás da orelha de que diferença é essa, né, da arte do artesanato, assim.
Então, eu nem tenho pretensão de fazer essa diferença, mas uma coisa que eu acho muito importante dentro do mercado das artes visuais hoje é que essa diferença me parece mais uma diferenciação de classe do que realmente das obras em si. Eu acho que é mais uma coisa de desvalorizar uma produção cultural que existe há muito tempo e, em paralelo, traçar isso com uma elite aí que julga e desjulga o que é arte. Então, a gente vê o caso da arte feita por indígenas, a arte aqui do Nordeste, bordado, crochê, trabalho com barro, marcenaria, um monte de coisa que acaba sendo distorcida, vendo como isso não fosse arte, como se fosse um patamar meio abaixo. Isso sempre me incomodou muito. Então, aí mais ainda eu fiquei com muita vontade de usar essas linguagens de crochê, de bordado, que às vezes são até meio saturadas, pelo menos aqui no Ceará, né? Mas de usar isso mesmo como uma expressão e criar formas a partir disso, criar coisas que eu vivi, criar personagens em cima dessa linguagem, assim, com essa linguagem, né? Então, eu fiquei muito... Aí comecei os meus trabalhos, aí depois do bordado, eu comecei a me dedicar mais pro crochê também, e comecei com essa série das máscaras, que foi essa que eu usei no começo. Quem entrou agora... Deixa eu botar aqui. Que é uma forma de... É isso, eu acho que eu sinto que eu dou forma a alguns personagens, assim, e comecei a pesquisar muito sobre essa estética da máscara, do que é a máscara pra gente, os significados da máscara. Agora a gente tá vivendo mais um significado de máscara, né, porque a gente tá usando essa máscara excessivamente agora, mas tudo em volta do medo do vírus. Então, assim, a gente encontra máscaras de tanto tipo, né? Tem tipo de proteção, tem máscara religiosa, tem máscara, sei lá, gente, de carnaval. Tem tanta coisa, né? Que a gente vê esses significados da máscara, porque é uma coisa que eu tenho realmente me focado muito nesses últimos anos. E aí eu me vejo, assim, nessa coisa hoje, assim, né? A gente vivendo esse momento em que todo mundo só sai de casa com máscara. Tá sendo muito doido pra mim também, pra eu pensar sobre essas máscaras, sobre os tipos de máscaras, sobre esses personagens que eu vou criando. Porque que não dá pra mostrar tanta coisa, porque tem coisas que nem estão mais comigo. Mas, assim, se vocês puderem depois olhar no meu perfil, tem várias fotos de máscara que eu vou criando, e cada máscara é uma cara diferente, é uma expressão diferente. Então, assim, a máscara até onde é pra esconder e até onde é pra mostrar de mim também, né? Eu acho que tem esse paralelo aí também. Enfim, eu acho que eu fico nessa de contar histórias através das linhas, assim, através da imagem, que tá, eu acho que vai passando, vai costurando em toda a minha trajetória, assim, desde a literatura, do bordado, da fotografia e no crochê. Teve uma coisa também que eu vi, que eu achei que tem muito a ver, que é a palavra texto, que ela é uma variante de tecido. E aí, quando você começa a pensar sobre isso, vai abrindo várias portas, né? Tipo, de trama, que vem de narrativa, vem de enredo. Então, você já percebe também que tá muito ligada a linha com a contação de história. E aí, é aí que eu piro, sabe? É aí que o meu trabalho vai. Que é essa vontade de contar histórias através da linha. Né? Seja e de uma forma manual, que você vai colocando energia ali, você vai tramando, vai fazendo e vai criando uma forma e uma história ali de se contar. Eu não tô conseguindo ler ainda, eu vou dar uma paradinha pra ler. Peraí. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa pra falar? A valorização depende da gourmetização da arte, com certeza. Amei tuas obras. Ai, obrigada. Gente, vamos conversando aí. Vamos falando. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo eu falei. Eu só sinto que eu comecei a falar sem parar e agora eu parei. Pauline, amiga! Que bom ter você aqui. Mas saindo um pouco, assim, de falar só sobre mim, né? Que eu fico um pouco agoniada também.
Eu achei muito massa essa coisa do Festival Quarentena, né? Eu fiquei muito feliz de saber que ele tá existindo e ter ele ali no meu dia a dia também de quarentena, porque vez ou outra eu olho lá e fico viajando, fico vendo as coisas e fico muito feliz de estar descobrindo coisas novas, coisas que eu já gostava de estar revendo. Tá sendo um abraço, assim, forte, sabe? E ver que uma galera tá se juntando pra fazer uma coisa legal nesses tempos e se ajudando mesmo, né? E Sobral, eu vi com a galera de Sobral, eu adoro Sobral. Eu fui em 2018, a última vez, eu acho. Fui pra dar uma oficina de bordado e fotografia, que foi muito legal. Foi muito massa. Peraí. Jamile, fala um pouco sobre esse ponto de onde parte sua inspiração. A minha inspiração... deixa eu ver. A minha inspiração maior mesmo vem da minha história familiar, que é totalmente ligada com o artesanato, né? E teve uma conexão que eu acho muito forte, que é a conexão da minha avó comigo. Eu nunca conhecia ela, quando eu nasci ela já tinha morrido. Mas ela teve uma história que eu acho muito parecida com a minha. Ela morou muito tempo no interior mesmo, na roça, não tinha contato com ninguém. E ela tinha muita vontade de morar na cidade, conhecer muita gente. E aí ela fazia muito bordado e muito crochê. E eu nem me dei conta disso, porque eu não conhecia muito ela, não tinha muito contato, mas aos poucos minha mãe foi me contando uma coisa ali, uma coisa aqui, e aí eu fui me identificando muito com ela. Então, é quase como se eu estivesse realizando algumas coisas que ela não conseguiu realizar na geração dela. Ela fazia muito, ela tinha caixinha lá de crochê, do bordado, e eu sinto de alguma forma que eu vivi coisas que ela não conseguiu viver. Tanto disso, de ser mãe solo, tanto de conseguir expressar os sentimentos dela na arte manual, né? Então eu acho que minha maior inspiração é ela, sem dúvida. E aí esses personagens que eu vou criando, eu fico viajando mesmo. Eu acho que é uma coisa muito natural também, assim. Quando eu vou começar uma máscara, eu faço um tipo de rabisco nela, mas eu fico um tempo pensando também ali e vou aos poucos. Eu não tenho uma ideia muito formada antes, sabe? Eu tenho um rascunho que eu vou mudando de acordo com o trabalho. Até porque o crochê é um trabalho meio lento, né? Ele é meio devagar, ele é repetitivo. Então, às vezes no meio do caminho ela vai para outro canto. É a mesma coisa do bordado. O bordado com fotografia, ele já é um pouco mais diferente, o meu processo de criação, porque eu fico muito tempo vendo as imagens, né? Tem imagem que eu passo assim, meses para conseguir concluir. E trabalho manual eu acho que nunca tá concluído, né? Eu acho que a gente sempre tem aquela coisa de nunca tá pronto. Sempre você vai acha que pode mudar alguma coisa, ele nunca fica muito sólido assim, né? Eu acho que é uma coisa muito fluida mesmo. Deixa eu ver aqui mais. Falar um pouco sobre isso. Pronto. Você consegue se sustentar com sua arte hoje? Consigo. É difícil, mas eu consigo. Porque eu não trabalho só com arte manual, né? Não só com crochê e com bordado. Eu trabalho com fotografia e é isso que me sustenta hoje em dia. É difícil, muito difícil, assim. E ainda mais porque eu moro na periferia de Fortaleza, eu não moro, né, nesse centro. Já morei, quando eu morei eu tinha muito mais trabalho do que hoje. Aí hoje é mais complicado, porque eu moro longe, então tenho que gastar muito com transporte e tal, e às vezes não compensa, mas assim, consigo me manter basicamente pela fotografia. Só agora que eu tô conseguindo vender crochê e conseguir ter uma renda extra, mas ainda assim é extra, porque as pessoas não valorizam muito crochê, né? E é uma coisa que não é muito barata, assim, linha, não é barato pra fazer. Então é uma coisa meio complicada. O crochê eu ainda tô entendendo como é que eu posso viver dele. Tipo, agora nessa quarentena, né? Que é a minha única fonte de renda. Então eu tô tentando planejar, assim, um pouco formas de dar aulas online de crochê, de bordado. E de vender. Mas eu entendo que nessa época ninguém tá querendo comprar crochê, né? Mas enfim, a gente vai se ajudando como pode, assim. Então, e sem fotografia tá meio complicado, tá meio difícil. Então por isso que eu tô traçando essas formas de ensinar online, vender coisas, aceitar essas encomendas de crochê, porque é onde vai segurar minhas pontas, eu acho. Deixa eu ver.
Você também fotografa com celular. Massa. Voltou? Aqui tá meio pausando, eu acho que a internet tá ruim. Eu vou responder. Vou responder essa pergunta. Eu também fotografo com celular e assim, eu prefiro fotografar com celular, na verdade. Porque eu tô usando a minha câmera mais pra quando é trabalho assim, que eu realmente precise, sabe? Manipular luz, manipular mais coisas, porque ela acaba sendo um impedimento. É o que eu sempre falo quando eu dou curso de fotografia. Eu acho que é isso. Às vezes a câmera, ela não conecta, ela cria uma barreira. Então, por ser grande, por ser pesada, por assustar, principalmente se você vai fotografar pessoas, às vezes assusta, né? Ela pode acabar criando uma barreira. Então, eu gosto muito de fotografar com o celular, por ser uma coisa mais impessoal, por ser uma coisa que é mais fácil de carregar, é mais confortável pra você, é mais confortável pro outro, se você for fotografar pessoas, ou pro ambiente. Eu acho que a única diferença mesmo é a coisa de... Eu ia falar assim, pra mim é mais de trabalho. É quando eu vendo o meu serviço de fotografia. Mas, pessoalmente, eu acho que pode ser também alguma forma de você conseguir estreitar, sabe? O seu olhar mesmo do que você quer, do que você imagina com o equipamento. Mas eu acho que no celular eu me desenrolo super bem. Se não fosse pelo trabalho, se eu não fosse trabalhar somente com fotografia, eu acho que eu usaria só celular. Mas assim, não desprezo o equipamento. Eu acho ele bem importante para alguns resultados que a gente quer, para algumas coisas. Mas também eu acho que é isso. A gente tem que ter cuidado para não ficar muito escravo desse equipamento e achar que você só vai conseguir fazer uma fotografia se tiver esse equipamento. Porque não é. Aí ele cria umas barreiras muito, muito ruins, né, pra gente. Fala um pouco sobre sua relação com a cidade. Tá. Gente, Fortaleza é um mundo muito louco, mesmo. Eu tô num bairro, né, na casa da minha mãe, que eu cresci aqui. Desde que eu nasci, assim, cheguei aqui com 1 ano. E morei aqui a vida inteira, saí pra ir morar lá em Goiás, que foi esse interior que eu falei. E aí, quando eu voltei, eu fui direto pro centro da cidade. Eu nunca tinha morado num prédio na vida, então foi um pouco assustador, mas também me inspirou muito, assim, de estar no mesmo lugar, ali naquele mesmo terreno, dividindo um monte de gente em cima de mim, embaixo de mim, aquela coisa toda, né? É muito doido pensar isso, pra quem eu nunca tinha morado num prédio, né? E aí, quando eu saí de lá e voltei pra casa da minha mãe, foi outro choque, assim, porque aqui eu tava vivendo várias coisas que eu já tinha vivido, mas que, por exemplo, o número de trabalhos diminuiu por morar aqui, por não circular muito nessas zonas aí as zonas sociais de Fortaleza, né? Não tá sempre nesses lugares que todo mundo se vê, porque, enfim, aqui é mais longe, é outra coisa. Pra sair aqui é mais caro, se você for de Uber, pra sair de ônibus tem que voltar cedo. Então tem toda uma coisa aí que foi me fazendo ficar um pouco mais distante dessa coisa do trabalho. Mas assim, eu nunca vi isso como empecilho. Eu acho que é uma outra... É quase uma coisa de... Se você for pensar em meritocracia, né? O que às vezes é muito fácil pra uma pessoa estar num lugar tal, pra mim é mais difícil. Pra mim e pra várias outras pessoas, em escalas muito mais difíceis ainda. Mas eu tento também, sabe, resistir aqui também. Assim, eu fico pensando que quando eu tava começando a gostar de fotografia, na época do colégio, era uma época que era um pouco mais complicada, aqui onde eu moro, pelo menos, porque não tinha Cuca, não tinha CCBJ, não tinha vários outros lugares que hoje existem e que, assim, tem seus problemas, mas que ainda assim ajudam e abrem muitas portas para várias coisas, sabe, para os jovens, assim. Então, eu acho que se tivesse um lugar assim, eu teria acreditado mais que seria possível para mim mais cedo, porque eu fui a primeira pessoa da família a entrar na universidade pública, eu fui a primeira pessoa da família a trabalhar com arte. Então, pra mim, não existia essa referência na minha família, né? Ninguém que eu conhecesse.
Então foi uma coisa meio de ir dando as caras aos poucos e conseguindo construir essa referência que eu acho que eu posso ser para minha filha, para os meus primos, sei lá, para alguém da família, né? Então eu acho que a gente não pode também simplesmente falar que a gente não consegue, é muito difícil, é muito complicado, é 10 vezes mais complicado do que alguém que já tem uma família, que vai apoiar, que vai lhe dar um equipamento, que você mora na esquina ali daquela galeria de não sei o quê, mas a gente não pode também achar que não vai ser possível, assim. Eu acho que a gente tem que teimar mesmo, sabe? Teimar que tô aqui, tipo uma erva daninha, pode arrancar, mas eu vou nascer de novo. E eu vou conseguir aí, entrar nesse mundo. Deixa eu ver. Deus, ele dá medo no povo, dá mesmo, viu? Vizinha. Ai, quanta gente legal. Com crochê. Tá. Gente, faltam 5 minutos. Vale, meu Deus. Com crochê, eu acabei separando poucas coisas hoje, porque eu tô com poucas máscaras. Tem uma média de tempo pra construir uma máscara? Depende. Porque é isso, é um trabalho manual e repetitivo que ele dá um esgotamento físico, né? E depende muito de como você tá também. Então, às vezes eu demoro 3 dias, às vezes demora uma semana, às vezes demora um mês. O crochê é um trabalho muito curioso, assim, eu adoro pensar sobre ele, porque é um trabalho repetitivo, manual, que você tem que ter um pouco de noção de matemática. Por mais livre que seja, é sempre bom você saber idealizar um pouco de como seu crochê vai ficar. Então, é uma coisa que nem sempre você tá muito pronta, às vezes tem que desmanchar tudo. Então, é um trabalho assim também que você tem que não ter essa medida muito com o tempo, a não ser que seja uma encomenda, que aí você fica mais, né? Eu fico pilhadíssima com encomenda, por isso que eu evitei por muito tempo aceitar encomenda, porque eu fico muito pilhada. Mas é isso, varia muito. Mas uma máscara geralmente é entre 3 dias e uma semana. Aí meus crochês, aqui atrás, ó, dá pra ver foi um dos primeiros que eu fiz, quando eu tava testando essa técnica aqui de escrever, né, e desenhar dentro da trama. Eu fiz uma antifa. E aí eu de crochê, mas eu tô com essas máscaras. Essa aqui. Deixa eu vestir de novo. Que eu vou... Essa geralmente é uma base que eu faço das máscaras, né? E depois eu vou criando texturas em cima, franja, tudo mais. Essa aqui foi a última que eu fiz. Essa foi a primeira máscara do confinamento que eu fiz. Eu gostei dela. Que aí eu vou criando essas texturas mesmo, sabe? E uns personagens, assim. Eu gostei hoje, quando vi... Porque pareceu que eu tinha só um olho, assim, que meu rosto era meio disforme, né? Viram outra pessoa, né? E assim, eu não consegui mostrar hoje, mas eu tenho um trabalho também que eu vou tecendo uma roupa vermelha em todo o meu corpo. Ele ainda tá em processo, não terminei a roupa. A roupa tá mais ou menos na minha perna ainda. Vem daqui da máscara e vai pras mãos... braços, né, e vai até o pé, mas ela ainda tá na perna. E aí eu faço essa performance na rua. É uma foto performance, né, na verdade. Eu vou tecendo em casa e às vezes eu vou na rua, em lugares que eu morei aqui em Fortaleza, que são importantes pra mim. Não é nem em frente aos lugares, mas mais nos arredores que eu mais transitei, assim. E aí eu fico fazendo crochê na rua. E a minha primeira experiência com performance, assim, esse ano eu inventei de fazer teatro, né, pra também pesquisar um pouco mais sobre esse corpo, o meu corpo e o corpo do crochê que tá em mim, né, porque são, ao mesmo tempo que é o mesmo corpo, ele se une, ele se funde, também são corpos diferentes. E aí é muito engraçado, porque às vezes eu tô com esse crochê na rua e as pessoas ficam muito curiosas, assim, ficam querendo olhar. E aí olham pra mim, querem olhar pro meu olho, como se fosse realmente uma outra pessoa, né? Ali, um personagem. E
E eu tô cada vez mais curiosa pra entender o crochê como uma performance mesmo, sabe? De levar isso pra público, de trocar ideias, de dar uma democratizada também nesse trabalho, de trocar, de saber o que, é que as pessoas estão sentindo, o que, é que isso tá provocando em cada um, e a gente ir percebendo esse corpo. Deixa eu ver. Como você faz pra conciliar o trabalho com a maternidade? É difícil, é muito difícil, porque a minha rede de apoio, que eu tenho que agradecer muito, é que eu tô morando com a minha mãe e ela me ajuda muito com isso. Se não fosse com ela, se não fosse por ela, eu acho que eu não conseguiria ter esse tempo pra fazer esse crochê, esse tempo pra conseguir trabalhar. Quando eu vou trabalhar, eu peço pra ela ficar com a minha filha e tal, e a gente vai se ajudando assim. Mas é muito complicado mesmo, porque principalmente nessa quarentena, tá muito difícil. Assim, desde que começou a quarentena, eu tô com um monte de ideia, vontade de fazer um monte de coisa, mas não tô conseguindo, porque eu tô o tempo inteiro com ela integral. E o tempo que eu tenho pra descansar é quando ela dorme. Então, quando ela dorme, eu tô morta. Então, assim, tem dias que eu consigo uma meia horinha, tem dias que eu consigo um pouco menos. Às vezes faço crochê com ela. Ela, assim, gosta muito de arte manual também, ela sabe fazer bordado. Com a mais linda. E aí a gente vai também tentando se adaptar, assim. Eu lembro também de várias vezes estar com a minha mãe, ela tá fazendo crochê, então a gente também cria esse ambiente que a gente consegue não anular a mãe, mas também ter uma troca ali, né? Porque às vezes eu acho que a gente acaba se anulando mesmo. Teve uma vez, agora eu tô fazendo um curso de teatro. Ai, será que passou 5 minutos? Eu sempre passo o tempo da live. Mas deixa eu contar a história rapidinho. Agora eu tô fazendo um curso de teatro e no dia da inscrição eu fiquei muito encucada, porque eu fui e aí eu cheguei na hora de se apresentar, assim, já era a próxima pessoa a me apresentar. E aí eu fiquei, tá, o que eu vou falar, né? Eu cheguei assim meio no susto. Aí eu falei, eu tenho uma filha de 7 anos, eu sempre tive vontade de fazer teatro, mas só agora que ela cresceu, eu consegui fazer, blá, 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 acabou. Depois eu fiquei indignada, eu fiquei puta. Eu falei, cara, como assim? Eu me defini como uma mãe. Uma mãe que esperou muitos anos pra fazer um curso. E a mulher que tá aqui, né? Cadê? Então eu fico sempre tentando buscar, antes da mãe, essa mulher que tem suas vontades, tem seus desejos, tem seu trabalho, tem suas coisas. Não que isso separe, né, a mãe da mulher, mas que também a gente precisa olhar também mais pra gente, para as nossas vontades, pro nosso trabalho, porque a gente também não pode se anular. Faltam 2 minutos. É isso, gente. Então, eu adorei esse bate-papo. Eu tava meio assim, o que eu vou falar? Mas eu acho que fluiu super bem, como se eu estivesse assim numa mesa de bar com alguém. E eu vi vários nomes conhecidos que eu adorei, que estavam aqui. Eu acho que vai ser muito legal, assim, tá vendo esses vídeos, é uma força que a gente tem, mesmo nesse momento, que tá sendo muito difícil pra todo mundo. Mas a gente tá aqui e tá conseguindo ver, assistir um monte de gente que eu admiro, que eu gosto, de pessoas que eu descobri. E é isso. Eu fiquei feliz hoje só por trocar aqui de roupa, botar um batom, porque eu tava de pijama. Botei esse batomzinho que já mudou minha cara. Já fiquei mais feliz um pouquinho, porque a gente vai enjoando, né? Da cara, ainda mais assim, só em casa, com criança. Menina, é uma coisa. Nanda, eu quero ver tua live. Já. Ui. Ai, gente, que feliz. Eu adorei. E foi engraçado que no WhatsApp, quando foram falar comigo, eu falei assim, gente, tem problema se terminar antes? Porque eu tava achando que eu não ia conseguir falar meia hora. Mas é isso, acabou. Gente, um beijo grande. Muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje. E vamos ficar aí assistindo as outras lives, que vai ser massa.